glória a Deus, aleluia. A paz do Senhor Jesus, igreja. Amém. Que honra, que alegria podemos estar juntos aqui nessa noite de avivamento. Feliz com o tamanho dessa honra, dessa oportunidade que o pastor Silas me concede. Muito obrigada, meu pastor. O Senhor é uma bênção na nossa vida e na minha principalmente. Deus abençoe todos os irmãos que estão aqui nessa noite. Quem está feliz de estar hoje aqui vai dizer assim: ainda bem que eu vim, Jesus. Coisa boa é estarmos aonde Deus está. E o Senhor está aqui. É de Deus isso aqui agora. Aleluia. Abra comigo a sua Bíblia no livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 37. Eu pedi ao Senhor uma direção para essa noite, e Ele me levou a esse texto. Eu sei que é uma passagem muito conhecida, mas eu também sei que a palavra do Senhor, ela é nova todas as vezes que ela é falada, porque ela é do Senhor e não é nossa. Viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medula, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. A palavra de Deus é poderosa. Quantos estão aqui por causa da palavra do Senhor? Glória a Deus, glória a Deus. Quando você estiver numa Assembleia de Deus e ouvir um crente dizendo glória a Deus, se você for pentecostal, saiba que você tem a obrigação de reagir dizendo aleluia. Viu? Quando você vê um crente dizendo glória a Deus, é quase que involuntário, você já reage dizendo aleluia. E se ele disser aleluia, é desse jeito que a gente faz. Quem achou, diga amém. Diz assim o texto: veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ele me fez andar em redor deles, e eu vi que eram muito numerosos sobre a face do vale, e que estavam sequíssimos. E Ele me perguntou: filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse: Senhor Deus, Tu sabes. Então Ele me disse assim: profetiza sobre estes ossos e diga-lhes assim: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Farei entrar em vós o Espírito. Completa aí para mim, por favor, gente. Farei entrar em vós o e vivereis. Porei nervos sobre vós. Farei crescer carne sobre vós. Sobre vós estenderei pele e porei em vós o Espírito e vivereis. Então sabereis que eu sou o Senhor. Portanto, profetizei como se me deu ordem. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho, e os ossos se ajuntaram, cada osso a seu osso. Olhei e vieram nervos sobre eles, cresceu a carne. Estendeu-se a pele sobre eles, mas não havia neles espírito. Vamos lá, mas não havia neles? Não havia neles. Então Ele me disse assim: profetiza ao Espírito, profetiza, ó filho do homem, e dize ao Espírito: assim diz o Senhor Deus, vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Então profetizei como Ele me deu ordem, e então o Espírito entrou neles e eles viveram. Aleluia. E se puseram em pé um exército grande e numeroso, em outras versões, um exército grande e poderoso. E você diga amém por essa palavra. Graças a Deus. Eu estou com algumas informações na minha cabeça e eu vou te pedir paciência, porque o Espírito, ele é muito mais veloz do que a nossa capacidade humana
não importando o tamanho da nossa capacidade humana. Tudo aquilo que o Espírito nos confia sempre vai se sobrepor à nossa habilidade, à nossa capacidade. E ele me deu algumas informações que me parece que eu não estava preparada fisicamente hoje o suficiente para isso, ou mentalmente hoje o suficiente para isso. Então eu vou devagar para tentar não errar, e você tente assimilar cada uma das coisas que vão ser ditas, porque às vezes, diante de um texto como esse, por a gente já ter lido, ouvido e falado sobre ele muitas vezes, a nossa mente já fica meio que formatada dentro do que pode ser dito. Então a gente acaba se fechando para uma coisa simples, porque acredita que só pode vir algo que vai ser interessante para a gente se for uma revelação que a gente ainda não ouviu. Mas a verdade é que antes de chegar em algo que a gente ainda não ouviu, Deus usa caminhos de muita simplicidade, porque Deus não é complicado. Então eu sei que muita gente conhece essa passagem, mas a primeira coisa que eu queria refrescar a sua memória e te lembrar é que isto aqui é uma visão. Eu disse que isto aqui é uma visão. Isto é uma visão. Uma grande visão. Uma visão profética. Uma visão que aponta para o estado atual de Israel na condição de cativeiro. E que aponta também para um futuro de esperança dentro daquilo que Deus ainda fará dentro daquela situação de cativeiro. Porque diferente da nossa mentalidade de achar que as coisas só começam a acontecer, coisas boas, depois que processos difíceis acabam, Deus não depende de circunstâncias favoráveis para começar a agir. Pelo contrário, essas circunstâncias são o chamamento de Deus para que processos extraordinários aconteçam no meio da tribulação, no meio do processo. Tanto é que os maiores testemunhos que você tem para contar não são de momentos da sua vida onde você não tinha mais luta, mas foram em momentos onde a prova mais ardia que você viveu os maiores testemunhos que sua vida e seu ministério carregam. Porque essa é uma das características da ação de Deus. Ele não depende de nada melhorar ou de nada que é ruim agora passar para que coisas boas comecem a acontecer no meio do processo. Se eu fosse você, eu já estava glorificando. Porque você está aqui talvez orando hoje no Aviva e dizendo: Deus, faz essa prova passar. E o Senhor está dizendo: se passar, acaba tudo. Mas se eu passar contigo nela, essa prova vai ser o maior testemunho da tua história para esse ano. Então essa é uma característica do modo operandi de Deus. É assim que Ele opera. Então é uma visão. E essa visão é uma grande visão. Deus vai dar a Ezequiel essa visão, sem dúvida, em um dos piores cativeiros, em um dos piores momentos da vida da nação, do seu povo. É difícil encontrar no texto sagrado qualquer outro episódio ou pior momento da vida de Israel que se assemelhe a esse momento. Porque o que torna um momento mais difícil não é só o que você passa nele, mas é por quanto tempo você o passa. Isso é que torna as coisas mais difíceis. No campo da educação física a gente chama isso de isometria. Por exemplo, esse copo aqui, segurando ele na minha mão direita, por 1 minuto, ele é pesado? Não é uma pergunta retórica não, pode responder. É pesado? Agora fique com a mão estendida segurando esse copo 1 hora. Isometria. O que vai acontecer? Ele vai pesar não só a sua mão. Ele vai começar a criar uma dormência no seu braço. Toda a sua parte de cravícula vai começar a doer. E vai começando o cata-cata. Dói aqui, até a caixa torácica vai doer. Por estar de pé vai afetar a sua coluna. E então o ciático vai começar a apertar. Tudo porque você está com um copo que não é tão pesado segurando em um braço. E aí eu te pergunto de novo, o copo é pesado? É por causa da quantidade de tempo que você está segurando ele, que aquilo vai se tornar uma tortura. Então por isso, o cativeiro babilônico foi sem dúvida
o pior momento da trajetória registrada de Israel, não só pela tortura, prisão, morte, luto, entre tantas outras coisas que os cativos passaram, mas principalmente por causa da durabilidade do tempo que eles foram submetidos. E o tempo tem um poder na nossa vida que poucas coisas imprimem sobre nós tanto poder quanto o tempo. O tempo ele faz uma pessoa esperançosa se tornar amarga dependendo do tempo. Salomão ele vai dizer que a esperança que se adia, ou seja, que passa muito tempo para realizar, ela faz adoecer o coração. E quando o coração adoece, a vida adoece, as perspectivas adoecem. É aí que as doenças psicossomáticas chegam. Seu físico é abalado quando seu emocional é abalado. Quando seu espírito está abatido, não há mais força, não há mais vigor, não há mais desejo, não há mais desejo de vida, só há vontade de morte. Foi o que aconteceu com a vida de Jó. Ele não murmurou atribuindo culpabilidade a Deus, mas amaldiçoou até o dia do seu nascimento, não só por causa da perca, mas do tempo tão rápido com que perdeu, e não se sabe em quanto tempo mais ele ficou naquela dor. Então o tempo tem o poder de amargar até o coração mais puro. E é Deus que usa o tempo para isso. Quando o Senhor tira o povo do Egito e vai trafegar com este povo para entrar em Canaã, Deuteronômio capítulo 5, ele vai dizer: eu te coloquei nesse deserto para te humilhar, para saber o que se passava no teu coração. E o que foi que Deus usou para que Israel pudesse manifestar aquilo que estava no coração? Deus não usou propriamente o maná ou a água que saiu da rocha. Tudo isso revelava a Deus no processo. O que Deus usou para que os corações se manifestassem foi o tempo. O tempo. O sábio vai dizer que não é do mais veloz a corrida, nem do mais forte o dia da vitória ou da batalha, mas ele diz que todos, ou seja, o forte e o fraco, o rico e o pobre, estão submetidos ao mesmo fator que tortura, trabalha, treina, humilha ou exalta a todos, dependendo de como eles se comportam e do que ele está falando. Ele diz: tudo está subordinado e submetido ao tempo e à ocasião, ou seja, ao que acontece dentro daquele tempo. O tempo não respeita autarquia. Tempo não respeita carteira de membro. Tempo não respeita absolutamente nenhuma das coisas que a gente poderia utilizar para tentar ganhar tempo. Tempo não respeita. Então esse cativeiro, ele humilhou muita gente. Ele embaçou a vida de muita gente. A visão que Ezequiel está recebendo agora, a visão, diga comigo, a visão que Ezequiel está recebendo agora, é uma visão que fala sobre o seu estado, o estado da condição da nação aprisionada, fala sobre o que já aconteceu e fala sobre o que ainda vai acontecer. Porque uma característica das visões que Deus dá, é que Deus nunca fala só do que aconteceu. Ele até começa falando do que aconteceu, para mostrar qual é o estado original, ou para mostrar o que o tempo fez com você. Então em uma parte ele revela o que o tempo fez com você, e em outro momento ele revela o que ele fará com você. E Deus nunca usa o tempo da visão para falar só do que aconteceu. Deus vai se revelar numa visão a Ezequiel para falar do que vai acontecer. Então Deus está dizendo aos homens que recebem uma visão: tenham isso em mente. Eu vou não só atestar o estado que você está, mas eu também vou revelar o lugar que eu vou te colocar. Eu não sei se você está entendendo, mas Deus me trouxe hoje aqui para dizer a alguém: há esperança na revelação do futuro. Há esperança para quem persevera no tempo da dor. Deus então se manifesta a Ezequiel e entrega essa visão, uma visão global, uma visão nacional, uma visão que vai mexer com o mundo internacional, porque tudo que passa em Israel mexe com o mundo, com os governos, com os poderes. Nessa visão que Deus entrega a Ezequiel, toda ela é dada em espírito. Completa para mim, por favor. Ele a recebe, toda ela ali é dada em espírito.
Deus é Espírito. Deus vai compartilhar com ele tudo da maneira dele em Espírito. É uma visão, lhe foi entregue em Espírito. Eu quero que você entenda isso, não é um sonho. Sonhos podem ter influências espirituais, mas sonhos não são visões. O profeta Isaías vai ensinar aos profetas dizendo: quando vocês tiverem um sonho, não digam eu tive uma revelação, diga eu sonhei. Tudo separado no seu devido lugar. A mulher de Pilatos, por exemplo, estava sob forte influência numa atmosfera espiritual daquilo que estava para acontecer com Jesus. Mas o Senhor não lhe entregou uma visão, contudo, por causa da influência espiritual, da crucificação de Cristo, e por ele ser mantido por Pilatos, que era marido dela, a casa dela se conectou a uma atmosfera espiritual e ela teve um sonho, ao ponto que lhe perturbou a alma e lhe tirou a paz. Ela procura o marido dela e ela diz: não entres na questão deste justo, porque nessa noite eu muito padeci num sonho por causa dele. O texto não revela o que ela sonhou, mas o texto deixa claro uma revelação que era verdadeira. Enquanto o homem Cristo estava sendo acusado por crimes que nunca cometeu, mesmo sem ela ter relacionamento com ele, por divina revelação que estava sob influência de um sonho, ela vai dizer e afirmar que ele era justo. Mas eu quero que você entenda, não foi um sonho que Ezequiel teve, foi uma visão. Quando Deus quer falar com homens espirituais, Ele entrega a estes homens uma visão espiritual que vai apontar e vai estabelecer a maneira como nós devemos agir no físico, porque as visões são escassas. As visões vão se tornar completamente escassas nos dias do sacerdote Eli, quando ele tinha os seus filhos como administradores da casa de Deus, Ofni e Finéias. Quem ainda está comigo, diga amém. Naqueles dias o texto diz que as visões eram raras e as palavras de Deus eram escassas. O que o texto está dizendo? Que Deus não se revelava por intermédio de comunicação clara, seja verbal ou visual, diante do seu povo. E por que Deus não se comunicava de maneira clara, audível ou visual diante do seu povo? Porque os filhos de Eli, Ofni e Finéias eram dois prostitutos que prostituíam absolutamente tudo que deveria ser sagrado e santificado, até que depois que Ana entrega o seu filho para ser criado na casa de Deus, Deus vê ali pureza, Deus vê ali integridade, Deus vê ali santidade, Deus vê ali espiritualidade. Então as visões voltam nos dias de Samuel, a clareza volta nos dias de Samuel, a revelação volta nos dias de Samuel. Ele é um menino, mas Deus não confere visões por idade. Deus entrega visões por níveis de espiritualidade. Ele é um menino, mas é espiritual. Ele é um menino, mas é crente. É menino, mas é puro. É menino, mas é santo. É menino, mas não se prostitui. É menino, mas não corrompe. É menino, mas não rouba oferta. É menino, mas não mete o dedo na caldeira. É menino, mas não adultera. É menino, mas não vacila. É menino e é santo. É menino e é puro. É menino e é íntegro. Deus vê lugar para revelação clara, para a visão que aponta para destino. Deus vê lugar para a plataforma segura, aonde Ele vê alguém com capacidade de manifestar entendimento espiritual. Agora, você vai ver que Samuel ainda não é nenhum teólogo formado. Na verdade, ele entende bem pouco dessas manifestações. Tanto é que por 3 vezes, quando a voz de Deus se manifesta, ele só entende que é Deus falando com ele na terceira, e porque Eli, que já um dia foi experimentado em visões e revelações, vai dizer para ele: quando você ouvir essa voz te chamando de novo, não vem aqui no meu quarto, diga para ela: fala que o teu servo... Tendo dito essas palavras, seguindo a orientação de quem sabe, mas não vive... Porque Jesus dizia acerca dos fariseus, e aí eu não me refiro a Eli, mas refiro-me a quem é muito bom de pregar sobre vida espiritual.
a quem é muito bom de ensinar sobre o que a Bíblia diz. E acerca dos fariseus, Jesus dizia: quem fizer o que eles mandam vai ver Deus. Jesus disse isso. Quem ouvir as palavras deles verá a Deus. O que ele está dizendo? Porque o povo que acredita no que eles falam, mas mais do que acredita, pratica aquilo que eles falam, vai conhecer o Pai. Por quê? Porque eles não falam mentira, eles falam verdade. Tanto é que quando Jesus falou a primeira vez, e todos se maravilhavam de como ele era poderoso em palavras, não se maravilhavam porque ouviram novidade. Disseram: ele fala o que nós já sabemos, mas ele fala como quem tem autoridade. Oh, então ele dizia: quem ouviu o que eles falam vai ver a Deus. Agora, eles verão a Deus? Não, não verão, porque eles são bons no estudo. Desculpa a expressão, mas só para a gente entender. É gente que um dia teve uma experiência, mas achou que a espiritualidade ficou lá atrás. Só que Deus nos trouxe nessa noite de avivamento. E isso não é só sobre a Igreja da Penha. Isso é sobre todo o Rio de Janeiro. E aonde houver uma ADVEC conectada, os céus estão abertos sobre o Brasil nesse dia. Eu vou falar debaixo da unção que Deus me confiou. Eu vou repetir: os céus por estes dias estão abertos no Brasil. Não é no Rio, não é São Paulo, é no Brasil. Mas alguém liga comigo? Esta palavra: estão abertos sobre o Brasil. E a mensagem para hoje, pregada de diversas formas, ela tem uma temática. E qual é? Deus quer voltar a entregar visões claras, objetivas e extraordinárias, que apontam destino de nação, que apontam destino de reino. Grite comigo: uma visão. Você não gritou. Ai, Camila, que eu não sou muito de gritar. Veio no dia errado. Diga comigo: uma visão. Uma visão. Deus está dizendo: você não precisa de um exército, você precisa de uma visão. Um exército não dá uma visão, mas uma visão levanta um exército. Levanta aquela agora, de onde vêm as visões que apontam destino? De onde vêm as visões que mudam reinos? De onde vêm as visões que determinam quem desce que sobe? De onde vêm as visões que determinam o assentar das cadeiras? De onde vêm as instruções que mudam não só uma nação, mas um mundo inteiro? Vem de Deus. E o que eu vou falar bem rasgado, que é para todo mundo entender? Deus não vai falar com quem não é espiritual. Deus nos guarde nessa noite e para sempre. Eu vou repetir isso. Deus nos guarde nessa noite e para sempre da desgraça de viver do seu nome e não conhecer mais a autoridade da sua presença, não conhecer mais o poder, a soberania, a grandeza do Deus que revela influência espiritual sobre questões físicas cotidianas e corriqueiras. Eu vou falar como Deus está mandando. Que se volte aqui nessa noite o tempo aonde você saía de casa cantando uma música e você pensava que era da sua cabeça. Quando você chegava, principalmente na época que a gente ainda cantava hino da harpa, quando você chegava: meu irmão, a harpa tem mais de 600 hinos. Aí você pensava: escolhi um, vem cantando ele. Quando chegava o culto abria com a música que você cantou o dia inteiro. Aí alguém pensava: nada a ver, mas você sabia, né? Não, hoje eu estava ligadinho. Deus estava falando comigo. Que volte o tempo aonde o cotidiano revelava a manifestação sobrenatural do Deus Espírito, que fala em Espírito, prega em Espírito, anda em Espírito, ressuscita em Espírito. Ele cura cancerosos no Espírito e isso se revela no corpo. Ele visita os aidéticos no sangue e isso se revela na saúde. A obra é espiritual e quem for espiritual vai receber visão, poder, destino e dignificado. Que riam dos espirituais. Deixe que riam de você que salta da cadeira. Deixe caçoarem da sua língua, que é mais estranha do que as estranhas. Porque enquanto ele fala a mesma língua do dia que ele foi batizado, você já foi renovado para mais de 100 vezes desde que recebeu o batismo. Deixe.
Volte a ser espiritual. Mas há um medo de ser espiritual. Por que que é um medo? Medo de perder o crédito. Medo de não saber mais o que é de você e o que é do Espírito. E isso já revela um erro muito grande. Porque não são vozes que se parecem. Eu fico triste quando eu vejo um crente que está ouvindo ou sentindo algo e ele diz assim: rapaz, eu estou sentindo ou ouvindo assim, mas eu não sei se é Deus ou o diabo. Como se a voz deles... Eu fico triste com o tamanho nível de falta de discernimento. E aonde se revela isso? Irmãos, vida espiritual se conquista com devoção, ok? E devoção não se conquista com sentimento, se conquista com disciplina. Eu vou falar de novo. Vida espiritual se conquista com devoção. O que é devoção? Você ser devocional. Em que lugar o Deus sagrado é adorado na sua casa? De que maneira? Quantos minutos por dia? Quantas horas você dedica para Ele? O Deus que se revela pela sua palavra, tal palavra, você só abre ela quando está no culto ou ela tem lugar de fala na sua casa sem culto? É sobre isso que eu estou falando, devoção. Abra comigo a sua boca e diga devoção. Diga devoção. Devoção te dá passe para a vida espiritual, ok? Só que devoção não vem com efusão. Devoção vem com disciplina. Não é sentir para orar, é orar até sentir. Disciplina. Disciplina. E dentro de uma vida devocional, toda a capacidade de discernimento para você saber o que é de Deus e o que não é vem. E por que que vem? Porque você começa a desenvolver com Deus experiência, convivência, contato. Abra a boca e diga relacionamento. O problema é que somos bons de buscar a Deus em momentos de socorro. Então só sabemos que é Deus quando Ele age em situações impossíveis. E por que você só conhece Deus quando Ele se revela com milagre? Porque você só busca Ele no socorro e não desenvolve com Ele relacionamento. Porque não tem vida devocional. Vou falar rasgado que é para todo mundo entender. A gente é bom de campanha. A gente é bom de propósito. Agora, pegamos as disciplinas espirituais e começamos a fatiá-las para momentos de angústia. Quando, na verdade, as disciplinas espirituais não deveriam estar estabelecidas ou fracionadas de tempo em tempo. Mas por que que elas estão? Porque a vida material, a vida escolar, a vida na faculdade, a vida no trabalho, o CPF, o CNPJ e tudo que envolve a nossa vida ganhou maior relevância do que outrora, quando não tínhamos tantas opções e a nossa prioridade era a vida espiritual. Porque o crente que não tinha nada, ele não precisava escolher, porque ele só tinha Deus. Ele comia do que vinha da mão de Deus, ele passava pela porta que Deus abria. Ele não tinha dinheiro para comprar remédio, então ele tinha que orar para ser curado. Hoje não, hoje tu compra o remédio e toma. Aí se nada funcionar, tu vai para o hospital. Se o médico desenganar, aí você diz: Senhor, meu Deus e meu Pai, eu estou aqui na tua presença e o Senhor já viu que eu tentei de tudo. Deus está dizendo, realmente. Vou falar a verdade, irmão, jogar limpo hoje, que eu não sei falar mentira. Antigamente, quando você dependia dele mandar o dinheiro para ter a compra do mês, quando você comprava que chegava, eu vivi isso com a minha mãe há muitos anos, ela não deixava a gente meter a mão na sacola do biscoito. Ela dizia: tira a mão, vamos orar. A compra tinha que ser orada antes de entrar no armário. Eu não estou dizendo que você tem que fazer isso, eu só estou falando sobre como a vida espiritual era realidade diária no nosso dia a dia. Não se saía de casa sem orar. Vou falar bem aberto, gente. Não se orava em carro. Tinha que tirar nem que fosse 1 minuto de joelho. Devoção. E é nisso que alguns que não têm Cristo como único mediador entre Deus e os homens engolem alguns de nós dentro do cristianismo que reconhece Jesus como único mediador entre Deus e os homens. Eles têm padrão nível alto de espiritualidade? Não, mas são batata na devoção. Ou irritação. Então veja, numa visão altamente espiritual, o apontamento de um novo destino que encerra um ciclo de anos de destruição e de desgraça será apresentado a um homem que vai compreender que não está diante de uma imaginação, que não está diante de um momento de êxtase, que não está diante de um pesadelo, porque o vale poderia ter sido muito mais tido como um pesadelo do que como um sonho.
Esse homem compreende isso. E aí agora vamos para o segundo ponto e eu encerro no terceiro. Ele vai se relacionar dentro do mundo espiritual com consciência racional. Quando a sua vida espiritual é em dia, aquele discernimento que eu te falei que só vem por intermédio da devoção, ele está com você aonde sua carne estiver. Aonde a sua alma estiver, se você tiver vida espiritual com Deus, seu espírito dominará sobre a sua alma em qualquer região, em qualquer esfera. Para ninguém achar que eu sou maluca, ou só porque alguém ainda não viveu esse nível de experiência, vão falar rasgado. Quem aqui pela psicologia discerne que já viveu o que chamamos de paralisia do sono, mas também discerne pelo espírito que estava numa batalha espiritual, enquanto um demônio tentava afligir você e te sufocar. Segunda coisa, tais episódios que podem ser discernidos por alguns como batalha espiritual, a outros como paralisia do sono e vice-versa, cada um de uma maneira. Uma realidade precisa ser tida. Qualquer reação nessa paralisia, independente de religião, crença ou qualquer coisa que você acredite que eu digo ou não, uma das primeiras perdas de capacidade que a gente tem é a fala. Você quer chamar Jesus e não consegue? Estou mentindo ou estou falando a verdade, gente? Agora, bota a tua vida em dia no jejum para ver se tu fala ou não fala. É a capacidade que a alma tem por costume de estar subordinada ao espírito. A tricotomia do homem é dividida dessa maneira: espírito, alma e corpo. Vamos juntos? Espírito, alma e corpo. Vai você sozinho. De novo. A maneira que está distribuída no texto para explicar sobre a tricotomia do nosso ser, ela está distribuída exatamente na categoria que nós dividimos agora. Não sou eu que estou botando o espírito em primeiro lugar, é a palavra. O texto não revela alma, corpo e espírito. Corpo, alma e espírito. O texto revela espírito, alma e corpo. Então quem vem primeiro? Quem vem primeiro? Porque Deus é. Então tudo tem que estar subordinado a Deus. E se Deus é espírito, qual é a área da minha vida que precisa desenvolver prioridade? A vida espiritual. Então vamos falar a verdade? Quer avivamento e você acha que avivamento é o quê? Recompensa financeira? Prosperidade e paz? Deus está dizendo para mim e para você: organiza a tua vida espiritual que eu arrumo o teu vale. A vida, eu vou falar abertamente que é para todo mundo entender. Irmãos, tem depressão sim, que precisa ser cuidado com reposição hormonal, precisa ser cuidado com terapia. Eu amo a ciência que Deus confiou ao homem. Eu amo a capacidade organizacional da psique humana por intermédio de alguém que entendeu os gatilhos da mente. Não há aqui uma pessoa que por causa de uma vida espiritual idiotizou a ciência. Eu acredito em cada uma delas, eu indico elas. Agora, tem gente que está tratando como depressão algo que nem a terapia vai resolver completamente. Por quê? Não é queda de hormônio, não é necessidade de substância, é vida espiritual desorganizada. Deus está dizendo com carinho aqui para mim e para você, porque eu estou embutido em tudo que eu estou pregando aqui. Inclusive sou autoridade na fala porque é autoridade no erro. Cadê sua espiritualidade? Cadê minha espiritualidade? Mas a gente não percebeu. A agenda que a gente chama, que começou agora, alguém pensa dos anos 2000 para cá, essa agenda maligna e satânica, sutilmente na verdade ela está em nós, ou na nossa sociedade, muito antes da década de 90, no início dos anos 80, quando cada brasileiro, já independente de questão financeira, podia ter uma televisão na sua casa. E desde então, filmes de terror, até de comédia, como alguns que eu não vou citar o nome, mas desenvolvia-se então uma ideia de mundo espiritual. E essa ideia, os espíritos que poderiam ser fantasmas ou demônios, eles sempre eram enfraquecidos. Quem está comigo no texto? Eles eram enfraquecidos. Eles atravessam paredes e eles tinham que incorporar alguém para conseguir ter algum poder, para segurar, para fazer alguma coisa. Tanto é que eu me lembro de muitas vezes ouvir os antigos dizerem: eu não tenho medo de morar em cemitério porque eu não tenho medo dos mortos, eu tenho medo dos vivos. Desenvolvia-se a crença, um filme em especial, muito famoso,
Ele ganhou muita projeção porque mostrou um lado lúdico e cômico do mundo espiritual, onde fantasmas, na verdade, não atormentavam, incorporavam ou aprisionavam vidas, mas faziam brincadeiras com elas. Atravessavam paredes e não seguravam nada. Talvez você pense, Camila, eu nunca fui influenciado por isso. A maior influência é a que você não percebe que recebe. Essa é a maior influência. Porque influenciar não é receber de fora, é nascer de dentro. E com isso, de alguma forma, a gente é tentado a pensar que tudo aquilo que tem relevância espiritual não tem poder definitivo sobre a matéria. Então, como é que a gente começa a viver a nossa vida e o nosso dia a dia com Cristo? Você tem que organizar sua vida, sua conta, suas coisas, seu boleto, sua família, as crianças na escola, pagamento do carro, sua empresa, ter seu CPF limpo, ter seu CNPJ em dia, e você começa a trabalhar para isso e a viver para isso. Por quê? Porque para você, a ideia de que tudo que é físico precisa estar ordenado para que você tenha tempo para orar. E por que que isso acontece? Porque aquilo que é espiritual já não é priorizado por nós há muito tempo. Então, se eu tiver tempo, eu oro. Se eu tiver necessidade, eu jejuo. Se o diabo perturbar a minha casa, eu me posiciono. Então, vamos falar a verdade, gente. A verdade é que a vida está desorganizada porque a vida espiritual não é mais prioridade na vida do crente. Quem tem disponibilidade para estar no culto mais de uma vez na semana, mas só quer estar uma vez na semana porque protocolou o seu cristianismo de adoração em um dia no culto, não teria precisado nem de Cristo. Você podia continuar na cultura do Antigo Testamento, indo para Jerusalém só 2 vezes no ano. Então quer dizer que Cristo veio para caber em um dia da semana? Segundo ponto, se a sua vida espiritual só é revelada e só se manifesta quando você está no culto, você está perdido. Eu estou perdida. A figura de Cristo está sendo desdenhada nos nossos dias. Então há uma incoerência gigantesca. E eu glorifico a Deus porque a disciplina do Senhor é para aqueles que Ele ama. Então eu vejo o seu amor revelado no confronto da palavra nesta noite. E o que Deus está dizendo para mim e para você é: reveja essa incoerência. Porque ou você acredita que a vida espiritual ela deve ter a primazia da sua vida, e assim você para de reclamar de tudo que você não tem, de tudo que você não vive, de tudo que você não conquista. Por quê? Ora, porque a vida espiritual é uma desordem, ela nem é uma realidade, ela é uma filosofia cultural. Você admite que a prioridade deveria ser sua vida espiritual, mas não ora. Admite que a minha prioridade deveria ser o jejum, mas não jejua. Admite que você deveria se posicionar num lugar onde a devoção está acima do teu horário, acima da tua escola, acima da renda da tua empresa, acima da tua faculdade, acima das tuas alianças, acima da tua amizade, acima dos teus amores, acima dos teus sonhos. Mas você não honra isso. E depois você vem pra cá fazer campanha, não para buscar Deus, mas porque reclama da vida que tem. Como nós temos coragem de reclamar da vida que temos, se a incoerência está nos esbofeteando? Agora, por que acredito que essa palavra é de confronto para transformação? Porque acreditamos que tudo que vemos, temos e vivemos vem de Deus. Se não temos sido bons administradores depois de termos recebido mais do que éramos capazes de manter, então nós vamos pedir perdão a Deus hoje. E nós vamos fazermos com Deus um concerto. Ah, Camila, eu oro, Deus não fala comigo. Claro, você só fala com Deus quando você quer ouvi-lo. Você não tem devoção. Você não fala com Deus para adorá-lo. Depois quer que Deus te responda. Deus vai dar para ele a visão, coloca ele no meio do vale. Em algumas versões, ao meio da revista não corrigida e atualizada, ou corrigida e não atualizada, vai estar escrito assim: e me deixou lá. Eu particularmente gosto dessa versão porque não há incoerência nela. Há respaldo e abertura para essa tradução. Me tomou, me levou e me deixou lá. E por que eu digo que há respaldo para essa tradução? Terceiro e último ponto.
Porque quando o Senhor entrega a visão e coloca Ezequiel no meio do vale, a capacidade racional dele se relaciona com a capacidade espiritual. A gente tem que parar de cometer esse equívoco de achar que por ser espiritual tem que deixar de ser racional, aí fica maluco. Ou que para ser racional tem que deixar de ser a guerra do pecado, porque o diabo não quer que nós tenhamos relacionamento diário com Deus. Agora, Deus vai fazer perguntas e quem vai responder é a consciência de Ezequiel. Ele está numa visão que está em outra dimensão. Quem está acompanhando, diga amém. Só que Ezequiel, num mundo espiritual, responde numa dimensão de consciência racional. Ele não está dopado. Ele não está em estasia espiritual. A racionalidade que Paulo prega sobre o nosso culto está em Ezequiel na hora da revelação. E então ele pergunta: filho do homem, poderão viver esses ossos? Ele sabe que é uma visão, mas ele não se emociona. Aleluia. Jeová, pode? Não. Racionalidade dele, está vendo o vale, sabe que não tem poder sobre o vale, mas sabe que Deus tem poder sobre qualquer coisa. Então ele vai responder de acordo com a sua racionalidade, mas ele está num ambiente espiritual. Vamos lá, ele está num ambiente. O que eu estou dizendo para você? O que Deus está dizendo para mim? Quanto mais você busca, você não fica mais louco, você fica mais são. Mas que caia por terra todo o sofisma do inferno. Que quem tiver vida espiritual ativa vai ficar maluco, vai ficar internado. Tua língua estranha não vai te deixar maluco nem internado. O próximo passo será interpretação. O próximo passo será dom de discernimento. Oh, tem alguém aí para receber? Tem alguém aí? Eu vou repetir. Tua vida espiritual não vai te deixar maluco, vai te deixar cheio de sabedoria, cheio de discernimento, cheio de direção de Deus. Tem alguém aí para receber? Tem alguém aí para usar consciência e tomar posse no mundo espiritual? Aleluia! Aleluia! Oh, aleluia! Com a consciência ele responde sem emoção. Tem emoção aqui não, meu irmão. Só tem vida espiritual e vida racional. Senhor Deus Jeová, tu sabes. Tu sabes. Então o Senhor diz assim para ele, usando a consciência dele. Porque Deus é espírito, eu sou espírito, alma aí. Então vamos lá, Deus é? Mas eu sou o quê? Deus é o quê? Mas você é o quê? Deus sendo espírito, faz o que quiser, do jeito que quiser, na hora que quiser. Eu não. Eu tenho que organizar as coisas que Deus faz em mim. Então ele fala no espírito. No espírito eu recebo, mas executo na racionalidade. Filho do homem, é Deus espírito falando com ele. Poderão viver esses ossos? Na racionalidade, porque ele é homem, não é Deus, ele responde. Senhor Deus, tu? Então profetiza. A impressão que a gente tem, por causa da emoção, e de achar que espiritualidade tem mais a ver com emoção, só que espiritualidade tem mais a ver com racionalidade do que você imagina. Ai, olha que forte. Deus disse profetiza e ele começou a profetizar. Oh, mano, você leu comigo. Calado ele estava, calado ele ficou. Por quê? Porque eu não vou profetizar segundo uma palavra que eu estou imaginando. Até porque a realidade na visão desse vale é desordenada, é horrível. Eu não vejo em mim capacidade e habilidade para desenvolver nada nesse vale. Então ele disse, profetiza, mas ele estava esperando o que Deus ia mandar ele profetizar. Então guarde isso. Quer ter uma vida espiritual profética ativa? Não profetize o que você sente. Só abra a boca quando Deus te entregar a palavra. Profeta de verdade não inventa nada. Profeta de verdade, ele desenvolve a capacidade de repetir o que a palavra já disse. Aprende a liberar a palavra. Aprende a falar o que Deus já disse. Aprende a... Meu Deus, estou sentindo uma graça de Deus tão grande aqui. Bota a mão no ombro do vizinho, vai, mexe com ele. Bota a mão no ombro da vizinha, vai. Vai. Camila, ele não está com cara boa não. Mostra para ele que profeta não tem medo de cara. Bota a mão no ombro dele e diz assim, repete. Fala, repete tudo que Deus já te disse. Se ele disse eu vou salvar o teu marido, tu vai andar pela casa dizendo, Deus vai salvar o meu marido,
Deus vai salvar meu marido. Se ele já disse, eu vou fazer do traficante um evangelista, anda pela casa dizendo, o meu filho não é traficante, ele é um evangelista. Abra a tua boca e profetize. Abra a tua boca e libere a palavra que Deus já te entregou. Língua estranha não é profecia. Movimento espiritual não desenvolve poder de transformação. A única coisa que transforma é a palavra. Tanto é que mover não traz palavra, mas palavra traz mover. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, ok. E enquanto ele se movia, Gênesis 1, o que ele criava? Nada. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E enquanto ele se movia, houve luz? Sol? Lua? Terra? Versículo 2. Então Deus disse. Grita para alguém e diz, palavra. Palavra. Se tiver palavra, vai ter exército no vale. Se tiver palavra, vai ter destino. Se tiver coragem de repetir o que Deus falou, Deus está dizendo, a coragem é do profeta, mas a palavra é minha, e eu velo para cumprir a minha palavra. Então nessa noite, Deus não está perguntando para mim se eu tenho palavra, Ele está perguntando para mim se eu tenho coragem. Ele não está perguntando para você se você tem palavra, porque a palavra não é tua, a palavra é. Ele quer saber se você tem coragem. Coragem de quê? De botar na tua boca o que o teu ouvido ouviu. Vamos falar a verdade? Ninguém aqui tem dificuldade de crer que Deus faz. O problema é repetir o que Ele falou. Quem é Ezequiel? Por que ele é profeta? Porque ele fala em línguas? Não, o batismo nem desceu ainda. Ele só fala hebraico mesmo e mais nada. Talvez o idioma dos caldeus, enfim. Por que você não tem coragem de profetizar? Porque você quer ter certeza se Deus já falou. E Deus está dizendo, está na hora de você aprender a discernir minha voz. Eu não falo na tua língua, eu falo no teu ouvido. Tua língua é que tem que ser obediente e corajosa para repetir o que eu falei. Ele não profetiza e Deus começa a falar, porque Deus ensina para ele o que ele tem que profetizar, falar. Então primeiro ele ouve, depois ele... Ô gente, isso é milenar. Para falar primeiro tem que... Então primeiro ele ouve, depois ele... Depois que ele ouve, ele tem capacidade de reproduzir com fidelidade o que Deus falou, mesmo sendo totalmente contrário à realidade. Vou falar do jeito que Deus está mandando. O problema não é que você não tem unção, o problema é que você não tem coragem. Hoje mesmo eu postei um vídeo no meu feed e o que eu dizia é o seguinte, às vezes não falta coragem, falta clareza. Porque quando você tem certeza, você não tem medo de falar. Mas por que não está tendo certeza? Porque não tem o raio da vida espiritual ativa. Só que Deus está dizendo, tu vai ativar. E quando eu falar, tu vai ter coragem de abrir a boca e declarar tudo o que eu te mandar dizer. Deus então fala, ele ouve e com coragem declara. Quando ele declara, a primeira coisa que Deus diz para ele é o seguinte, eu vou botar o espírito e vivereis. Mas é a primeira coisa que Deus bota? Não, primeiro Deus bota carne, depois ele bota nervo, depois ele estende sobre os corpos ou os esqueletos pele. Qual é a última coisa que ele bota? Qual é a última coisa que ele bota? Mas ele diz que só vai viver depois que entrar neles Mas eles só vão viver depois que entrar neles Essa é a última coisa. Mas quando Deus manda Ezequiel profetizar, manda ele profetizar de trás para frente. Carne, nervos, pele. Aí músculos, tendões, está tudo no meio. Qual é a última? Espírito. A visão do vale fica pior à medida que ele profetiza. Porque pior do que ver esqueleto é ver corpo. Você fica mais assustado com uma ossada ou com um cadáver? Esquece, eu não quero ver não. E agora é que o Espírito vai tornar eles de defuntos para soldados. Não, gente. Vai passar de morto para soldado. Vai passar de morto para valente. Talvez tenha alguém do teu lado que você diz, Camila, parece até morto. Antes do avivo acabar, vai sair daqui marchando. Eita glória! A palavra de Deus tem esse poder. Agora veja,
Deus fala tudo o que Ezequiel tem que falar, mas quando Deus fala, nada acontece no vale. Vou falar uma parada que parece louco. Ih, Camila falou parada, sou carioca, você que é de outro estado, me desculpe. Na moral, foi mal. Não, cara, desculpa. Ô, bicho. Deus falou primeiro. Quem falou primeiro? Quem liberou a palavra poderosa primeiro? Só que os ossos só se mexem e só se levantam depois que quem fala? Deus ou Ezequiel? Teria Ezequiel mais poder para exercer a palavra de Deus do que o próprio Deus da palavra? Tem alguém em dúvida? Eu vou perguntar de novo e já vou mirar o microfone. Quando Deus fala, o que acontece? Nada. Mas quando Ezequiel fala, o que acontece? Tudo. Vamos lá? Quando Deus fala, o que acontece? Mas quando Ezequiel fala, o que acontece? Tudo que Deus falou. Então eu pergunto, haveria na boca de Ezequiel mais poder para ministrar a palavra do que na boca do Deus da palavra? Claro que não! Heresia! Antes tudo que eu. Não. Mas por que quando Deus fala não acontece nada? E é por isso que eu gosto da versão Almeida corrigida não atualizada. Porque ela deixa claro algo que aconteceu ali no mundo espiritual. Me tomou, me levou e me deixou. Então vamos lá, Deus está no vale na sua onipotência? Deus está em uma figura acessível ao vale a Ezequiel ali? Não, não está. Me tomou, me levou e me deixou lá. Então na visão, Deus está? Não, não está. Me tomou, me levou e me... Não ficou. Só que Ezequiel continua ouvindo. Então entenda, Deus não está no vale, mas está em alguém que está no vale. Alguém entendeu? Então vamos lá, ele não está no vale, mas ele está onde? Vai, ele não está no vale, mas ele está onde? Ele não está no vale, mas ele está onde? Ele não está no vale, mas ele está onde? Ele está com o profeta. Ele está em quem repete a palavra. Às vezes você olha para o vale e você diz, Deus, resolve isso. Você diz, Deus, arruma isso. E Deus está dizendo, eu não vou arrumar nada que eu já te dei palavra para arrumar. Eu não vou entrar onde eu já te dei autoridade para entrar. Eu não vou pisar aonde eu já te dei poder para pisar. Tem palavra? Então abre a boca e profetiza. Dá um salto dessa cadeira. Quem quer mudar a vida espiritual hoje? Dá um salto dessa cadeira. Abre a boca e comece a profetizar. Comece a profetizar. Libere as palavras que Deus já te entregou. Repita as promessas que Ele já te fez. De pé, de pé, de pé. Vento dos quatro cantos, ou sopro dos quatro ventos. Sopra, 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 sopra na Devec, na Penha nessa noite. Vento do Espírito. Estende, estende, estende. Estende sobre a pregadora. Estende sobre a igreja. Músculos, tendões, vida física que se subordina à vida espiritual. Estende. Ele levantou. O exército se levantou. Ele profetizou. E aonde só havia corpo, aonde só havia cadáver, você conhece. Levantou-se de cadáver a soldado. Antes do ano de 2024 terminar, alguém vai perguntar: o que aconteceu com aquela depressão? Você vai dizer: rapaz, eu fui de cadáver a soldado em 1 mês. E qual foi o remédio que você tomou? Você vai dizer: eu administrei o Rivotril, continuei a terapia, mas todo dia eu dobrava o joelho e profetizava o que ele já havia me dito. Isso me tirou do vale. Levante uma das suas mãos aos céus. Deus, nós estamos em conferência. E a conferência revela o nosso clamor. Aviva, 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 aviva. Começa em nós. Começa tocando no corpo. Começa, Senhor, ajudando a vida emocional. Começa organizando as prateleiras do pensamento. Começa ajudando a quem já está buscando recurso humano.
Começa a organizar os nervos, os tendões. Repreende o espírito da enfermidade. Repreende as doenças psicossomáticas. Senhor, nós te apresentamos agora ansiedade, crise de ansiedade, síndrome do pânico, síndrome do pensamento acelerado, crise financeira. Deus, eu te apresento tudo aquilo que tipifica o vale, aquilo que nos desorienta, aquilo que nos assusta. Nós te apresentamos o Brasil, te apresentamos, Senhor, todo o quadro político da nossa nação, mas estamos aqui crendo que há céus abertos sobre o Brasil, enquanto nós clamamos: aviva! Aviva! Os profetas clamam: aviva! Aviva! Aviva a tua obra e começa em nós. Não começa no Planalto, não começa no Senado, começa nos profetas. Começa no pastor Silas, que amanhã vai estar falando. Começa nele, usa ele, enche ele do teu espírito, o espírito que cala a mentira, que cala a acusação, que desconcerta a mentira. Usa o teu filho com autoridade no espírito, com sabedoria. Mostra que ainda há profeta no Brasil. Como igreja nós oramos. Em nome de Jesus. Teu nome. Como Ezequiel falava em teu nome, nos dá poder, virtude, vida espiritual, saúde emocional subordinada aos princípios da tua palavra, para que tenhamos autoridade para usar o poder da tua palavra. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Vou te dar 1 minuto para você fazer um concerto com Deus agora. Que concerto, Camila? É com crente mesmo que eu estou falando. Fala para Deus, se você tem sido negligente, fala para Deus: Senhor, é verdade, isso tudo aí é verdade. Eu mudei muito, eu negligenciei muito. Mas nessa noite, eu quero me consertar contigo. E não vou me consertar amanhã não, eu quero começar a me consertar agora. Voltar a orar de madrugada. Voltar a orar antes de botar o garfo na boca. Voltar a dobrar o joelho antes de sair de casa. Eu quero voltar. Eu quero voltar. Deus está dizendo aqui para nós: se você voltar, eu volto. Se você voltar, as visões voltam. Se você voltar, a clareza volta. Se você voltar, mortos virarão soldados. Volta, 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 volta. Em nome de Jesus. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um amém?